O Espírito expressadamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixaram a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. A afirmação de que todas as religiões levam a Deus é um completo absurdo e não faz nem sequer sentido nenhum. Vivemos em uma época secularizada com falsos líderes e mestres espirituais. O sincretismo religioso nunca foi tão comum. Isso não é o reflexo de uma sociedade laica, como muitos dizem. Na verdade, isso é o reflexo de uma sociedade sem Deus, uma distância espiritual que leva o ser humano diretamente para a idolatria. O jovem moderno encontra uma grande dificuldade de aceitar Deus justamente porque aceitar Deus significa aceitar a verdade, e aceitar a verdade significa desfazer todas as suas fantasias criadas pelo ego. Significa, em última instância, reconhecer o seu estado de morte e pecado, reconhecer que na verdade você é pó e ao pó você voltará. As pessoas não querem seguir Cristo, elas querem seguir suas vontades. Por isso que, professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Mas e aí, pessoal, meu nome é Jonathan Glake, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você gostar, deixa seu like, se inscreva e comenta aqui o que você achou. Eu tô sempre lendo os comentários. Me segue lá no Instagram também, eu tô postando muito conteúdo por lá, seja no Stories ou feed. Então, é isso, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Indo direto ao vídeo aqui, nos últimos anos eu venho percebendo uma apostasia vindo de dentro da igreja, e a consequência disso é o falecimento espiritual de toda uma sociedade. As pessoas hoje em dia querem um evangelho sem cruz. Falar que todas as religiões e todos os caminhos levam a Deus é a mesma coisa que querer falar a verdade pregando a mentira. Quem fala isso está indiretamente insinuando que devemos acreditar como ele acredita, ao passo que só pode existir um caminho, porque se existir vários, o próprio conceito e o motivo da religião existir não faria nem sequer sentido nenhum, ou seja, seria uma sociedade completamente relativizada também. Eu tô falando isso porque nos últimos tempos, faz um tempinho na verdade, viralizou uma fala do Papa falando que todas as religiões levam a Deus. E isso, obviamente, é uma mentira. A verdade automaticamente quebra a mentira. E Agostinho deixa claro do porquê as pessoas, mesmo querendo a verdade, a negam e por que geralmente esse tipo de afirmação surge nesse meio cristão. No livro 10 das Confissões, capítulo 34, ele diz: assim, odeiam a verdade por causa daquilo que amam no lugar da verdade. Amam-na quando ilumina, a odeiam quando o censura. Com efeito, como não querem se enganar, mas querem enganar, amam-na quando se mostra, mas a odeiam quando os mostra. Ou seja, todos que amam alguma coisa querem que o que amam seja verdade. O problema revelado na confissão acima é que o coração é enganoso e o que ele ama nem sempre é a verdade, não salva e nem sequer restaura. A verdade não é o seu querer. O conceito que a pessoa tem de Deus pode ser completamente deturpado por heresia e idolatria. Os piores ídolos são ídolos religiosos e culturais. Eles apresentam aspectos divinos totalmente distorcidos que não representam o Deus verdadeiro. O intuito de todo ídolo é ser como Deus, mas ele não consegue. Ele só consegue a adoração de quem é afetado pelo pecado com uma grande carência espiritual. Então são simples projeções do conflito ético interno da humanidade, o que na verdade reflete uma religião que visa os próprios conflitos internos e não o que realmente é a verdade e o que realmente pode transformar esses conflitos internos. Satanás sabe que temos a tendência natural de buscar a Deus e ele vai fazer de tudo para não alcançarmos esse objetivo. Pasmem, ele já deve estar fazendo isso com você nesse exato momento. A verdadeira adoração reorienta o coração e muda o seu ser e te coloca contra o mundo e não a favor dele. Vivemos hoje um sincretismo religioso dentro das igrejas que tira o foco de Deus e coloca no próprio ego, ou no próprio ser idolatrado como dinheiro, comida, sexo e diversos outros tipos de vícios e paixões desordenadas. O próprio sincretismo abre espaço para falas como a que viralizou recentemente no Papa, em que ele disse que todas as religiões levam a Deus. E se você concorda com isso, é porque muito provavelmente você não tem uma religião, e se tem, significa que você segue ela muito porcamente. Eu poderia ficar falando horas do porquê isso é uma mentira, mas eu vou citar um argumento aqui para vocês. Todas as religiões, elas têm cosmovisões diferentes, ou seja, apresentam visões de mundo diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as práticas, o Deus e até a concepção de paraíso
juízo, ela é diferente. Então a gente também deve separar aqui as religiões que são falsas e as que trabalham com meias verdades, disseminando heresias por aí. Só há um caminho, e a gente tem que entender isso. Temos um conjunto de livros históricos que foram escritos ao longo dos anos por diversos autores diferentes, com mais de 60 mil conexões e referências cruzadas de um livro para outro, e eles no final, no meio e no começo, apontam para Jesus. Você pode até argumentar que existia outras religiões antes do cristianismo e judaísmo, mas isso não tem sentido nenhum. Foi por meio dele e por ele que tudo foi criado. Adão e Eva não eram cristãos. Então, é no Éden, sim, que eles se tornaram cristãos. Viviam na presença do próprio Cristo. O mundo e você foi criado pela Trindade. Basta ler os primeiros capítulos de Gênesis e você perceberá isso claramente. Gênesis é cristocêntrico. Gênesis revela a Trindade desde o início. Ele revela a expressão do amor de Deus e muito antes do pecado existir, muito antes de Hermes Trismegisto existir e muito antes de Maomé existir, muito antes de qualquer outra religião existir. Atos 17 é um excelente texto de apologética nesse sentido. O cristianismo oferece várias respostas às perguntas filosóficas, inclusive bate de frente com elas, com algumas ideias nefastas que fazem mal ao ser humano. Paulo, para você ter uma ideia, discutiu com epicureus e até estoicos. Não que essas ideias filosóficas em si fazem mal, mas a maneira como elas são aplicadas e dependendo do rumo que elas seguem, podem sim fazer mal. E ele revelou inclusive o nome de Deus, né? Paulo revela o nome de Deus desconhecido daquele povo, porque os gregos eles tinham medo de adorar um Deus desconhecido, e ao passar, indo ao Areópago, ele simplesmente vê essa estátua, esse monumento, né, vamos dizer assim, oferecido ao Deus desconhecido, que não tinha imagem. E aí ele fala, esse Deus desconhecido é Cristo. E a gente pegando hoje um exemplo disso, ainda hoje não sabem adorar a Deus, ainda hoje as pessoas adoram um Deus que nem sequer conhecem e acabam por cair em heresias, porque é como se a semente fosse plantada em lugares repletos de espinhos. Então elas ouviram falar de Cristo e qualquer lugar que fala de Cristo, elas acham que está certo, mas não está. A salvação pertence ao Senhor, a sua bênção está sobre o teu povo. E não te alegres, ó Israel, não exultes como os outros povos, pois tu te prostituíste, abandonando o teu Deus. Deveria ser óbvio que não é bom acreditar em qualquer coisa. Acreditar também é colocar suas vísceras, o seu coração e o seu corpo em direção ao que você acredita. E lá no meu canal, na parte dos membros, eu tenho uma aula exclusiva para eles, falando dessas vísceras, dessa parte da psique humana, justamente das vísceras. Se você quiser aprofundar nisso, é só se tornar membro do nosso canal. Mas enfim, dito isso, se você acredita na morte, sinto te dizer, mas você vai em direção a ela. Ou seja, o único problema é que ela nunca vai se apresentar como morte. O ídolo nunca se apresenta como ídolo, ele se apresenta como uma verdade. Ou mesmo ele se apresenta na sua vida, ou ele exerce influência na sua vida sem nem sequer você saber. É um processo até inconsciente, visceral. Por isso que nem todos que dizem conhecer Deus conhecem Deus de fato. E nem todos que dizem conhecer a vida têm a vida. A melhor maneira de não cair em heresia é lendo a Bíblia, é conhecendo ela. Ela é sim, inerrante e suficiente para a salvação. Uma igreja não está sujeita a homens, e sim a Cristo. Ouvimos a sua palavra, seus mandamentos e regras por meio das escrituras. Pregamos a sua palavra e não a nossa. O único caminho, a única salvação é Cristo. A igreja que salva é a igreja de Cristo, onde ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não é uma instituição e nem mesmo um ídolo. É Cristo, é tudo sobre ele e para ele. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei carne. Eu sararei a sua apostasia, eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou-se deles. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que Deus te atraia com laços humanos, com cordas de amor. O que mais me assusta é que vai ter pessoas que, nesse vídeo, vão estar ouvindo isso pela primeira vez. E como cristãos, acho que isso não deveria ser novidade para ninguém. Como cristãos, não deveríamos fazer parte de uma igreja apóstata. Como cristãos, não deveríamos simplesmente falar que todas as religiões levam a Deus. Pelo contrário, só há um caminho, só há uma verdade. Então que você possa reconhecer quem é o verdadeiro Senhor da sua vida. Esse vídeo vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. E foi um vídeo um pouco complicado de fazer. Essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar. Geralmente dá algum problema no áudio, algum problema no microfone, eu não sei o que tá acontecendo, é guerra. Mas enfim, eu espero que dessa vez dê certo. Muito obrigado e fui.